Louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 16º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 11. Vamos primeiro ouvir o texto que nós vamos refletir. Capítulo 4, versículo 5 até o versículo 11. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parece um leão. O segundo parece um touro. O terceiro tem rosto de homem. O quarto parece uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos dão glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e que vive para sempre. E a cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e a coloca diante do trono de Deus. E todos eles proclamam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade, elas começaram a existir e foram criadas. Então vamos refletir. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Relâmpago, vozes e trovões simbolizam o impressionante poder e a majestade de Deus. Nos faz recordar da grande manifestação de Deus no Sinai, quando Deus desceu sobre o monte com fogo e fumaça, precedido por trovões e relâmpagos. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 18. As 7 igrejas de Deus recordariam que o Deus inacessível e transcendente da visão celestial daqui de João, que é o mesmo Deus que redimiu o povo de Israel da escravidão do Egito, está elegendo seu povo para si e se manifestando ao seu povo. Isto vale para o tempo do Êxodo, isto vale também para a manifestação dessa grande presença divina no céu. Deus está presente, então esses sinais manifestam a presença divina, sua majestade, sua realeza. No Antigo Testamento, Javé se manifestava frequentemente por atividades da natureza. No livro do Apocalipse, os símbolos dos trovões, relâmpagos estão sempre relacionados com uma cena que se desenvolve no templo, indicando a importância do acontecimento.
Por exemplo, Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Trovões e relâmpagos seguem a abertura do 7º selo. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Acompanha o toque da 7ª trombeta, trovões e relâmpagos. Apocalipse 16, 18. Trovões e relâmpagos acompanham o derramar do 7º cálice da ira de Deus. As 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono. Então, as 7 lâmpadas de fogo que ardem diante do trono, como os 7 Espíritos de Deus, são anjos. Mas também podem se identificar com o Espírito Santo com seus 7 dons. Versículo 6. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 7, faz referência a esses 2 mares, dentro da visão de mundo que eles tinham, né? Da visão da criação do universo e da terra. Diz: Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas, que João se refere aqui, e daquela que estão abaixo do firmamento, os mares. No livro de 2 Enoque 3:3, o profeta vê no primeiro céu um grande mar, maior que o mar da terra. O trono de Deus descansava cercado dessas águas cristalinas. A superfície de cristal se estende diante do trono e proporciona um espaço para tudo aquilo que irá acontecer. Esta visão dá um sentido da transcendência e majestade divina. Ao redor estavam 4 seres vivos. Podemos ver a semelhança aos querubins do profeta Ezequiel, do seu capítulo 1, com diferenças entre eles. No profeta Ezequiel, cada um dos querubins tem 4 faces. Você encontra Ezequiel, capítulo 1, versículo 6 e versículo 10. Eles possuíam 4 asas, versículo 6. Em lugar das 6 asas que o Apocalipse descreve, Apocalipse 4:8. Os 4 viventes do Apocalipse de João recordam os serafins de Isaías, que nós encontramos lá no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2, 3, que elevavam a voz em louvor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. As 6 asas dos serafins de Isaías, capítulo 6, versículo 2, equivale às 6 asas desses seres vivos do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. João cria a imagem dos 4 seres vivos. Devemos entender os seres viventes como a grande ordem de seres angélicos, que são imediatos, guardiães, isto é, que guardam o trono de Deus, conduzem as hastes celestes em seu louvor e adoração de Deus. Estes seres estão cheios de olhos pela frente e por detrás. Alude à vigilância e conhecimento. Nada escapa à percepção desses 4 seres vivos, porque eles tudo vêem. Isto é, eles veem tudo. Versículo 7. O primeiro ser vivo parece um leão. O segundo parece um touro. O terceiro tem rosto de homem. O quarto parece uma água em pleno voo. Os querubins do profeta Ezequiel tinham 4 rostos, faces. De leão à direita,
de boi à esquerda, de homem na parte frontal e de água na parte de trás. Ezequiel, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. No Apocalipse de São João, somente um tem rosto de homem, provavelmente uma forma de ser humano, que somente ter um rosto de homem, expressando que cada um representa o mais nobre, o leão, o mais forte, o touro, o mais inteligente, o homem, o mais rápido, a águia. Seres com a fortaleza do leão, capacidade de trabalho e força de um touro, inteligência de um homem e rapidez de uma águia. Na Mesopotâmia, se descobriu personagens divinos através de estatuetas dotadas de 4 rostos. Devemos recordar que falamos de seres angélicos. Versículo 8. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos no redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Igual aos serafins de Isaías, capítulo 6, versículo 12, cada um dos 4 seres vivos tinham 6 asas. As asas sugerem rapidez para levar a termo a vontade de Deus. No profeta Ezequiel, os querubins são aqueles que transportam o trono de Deus. Estes seres, tomados de Isaías e de Ezequiel, os serafins e os querubins, são anjos. Então, São João nos fala de anjos. Estes possuem olhos diante e de trás. Tinham olhos em todo o corpo e debaixo das asas. Esta visão quer despertar a imaginação, não uma aceitação da imagem como realidade objetiva, literal, mas que desperta a imaginação. Dia e noite, sem cessar, os 4 seres viventes elevaram seus louvores a Deus. Igual aos serafins de Isaías, cantam o trisságio. O trisságio é Santo, Santo, Santo. E dirigem aqueles atributos de Deus que ocupam lugar central no livro do Apocalipse. O Deus é o Deus da santidade, o Deus do poder, o Deus da eternidade, que está sentado no trono. O reconhecimento da santidade de Deus significa declarar a completa separação dele de todo ser criado. Ele é o único santo, ele é separado. O louvor da santidade de Deus conduz à afirmação de sua onipotência, isto é, ele é todo-poderoso. Diante das igrejas que João escreve, que estão próximas a entrar no período de severa prova e perseguição por Domiciano, lembremos que Domiciano vem de Dominus, Senhor, que era o título de Deus. As igrejas reconhecem que o único Dominus, Senhor Deus, é o Deus que está sentado no trono, o Todo-Poderoso. Não é o imperador, que vinha chamado também de Senhor e Todo-Poderoso, e era reconhecido como Filho de Deus. A tomada de consciência da igreja de um Cristo que promete não proteção física, mas espiritual, Mateus capítulo 10, versículo 28, as comunidades vêm chamadas a resistir. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Pois os cristãos sabem que nada pode escapar ao controle do Todo-Poderoso. Tomar conhecimento na fé de que Deus é aquele que dá forças para não fraquejar nas perseguições. Ele dá a graça para se sustentar nas perseguições.
Sua santidade e onipotência se estende à eternidade. Javé é aquele que é, aquele que está aí, Javé, que era e que virá no fim dos tempos. Vamos lembrar que esta expressão, aquele que é, que era, né, e que será, era uma expressão que se dava nos templos dedicados a Zeus. Existia debaixo da estátua de Zeus essa frase: Zeus é aquele que é, que era e será. João, então, toma essa frase para dizer: esse Zeus é uma mentira. O único que é verdadeiro é Deus, que está sentado no trono, depois também o Filho, aquele que é, que era e que vem. Ele tira o verbo ser do futuro, será, e coloca a dimensão da escatologia, é aquele que vem no final dos tempos. Então, versículo 9. Os seres vivos dão glória, honra, ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre. No Apocalipse, toda vez que os seres viventes, anjos, dão glória, honra a Deus, nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 8, no capítulo 14, versículo 11 e 16, no capítulo 19, versículo 4, os 24 anciãos se prostram diante do trono e deixam suas coroas, unindo em adoração daquele que vive pelos séculos dos séculos. A centralidade é Deus no seu trono, que é digno de honra, de glória e ação de graças. Ele é o centro de toda a cena do Apocalipse. Versículo 10. E cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e a coloca diante do trono de Deus, e todos proclamam. A prostração é uma resposta apropriada à majestade de Deus e à adoração ao seu ser eterno. A palavra adorar é prostrar-se diante da divindade, um ato de reverência e respeito. Os anciãos depõem suas coroas e reconhecem que sua autoridade vem de Deus, e só a Deus se deve a honra universal. Aí dispor as coroas e colocá-las diante do trono, reconhecendo sua autoridade única. Versículo 11. Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas, pela Tua vontade, e elas começam a existir e foram criadas. O louvor dos anciãos se difere dos seres viventes, pois eles se dirigem diretamente a Deus e têm como fundamento a sua obra da criação. As palavras têm sua origem da linguagem política, atribuída ao imperador romano Domiciano. A afirmação, tu és digno, era dita, se afirmava essa expressão, tu és digno, era então afirmada quando o imperador entrava em Roma numa procissão triunfal. Depois, Domiciano introduziu a expressão para o imperador Senhor e Deus. Senhor, Deus Dominus, Domiciano, Senhor e Deus, no culto de adoração à estada do imperador. Era um culto idolátrico obrigatório. Para o cristão, só Deus é digno. É Ele que está sentado no trono celestial, não o imperador. A pretensão do imperador é uma blasfêmia. Os anciãos ampliam os atributos de Deus, que além de glória e honra, é reconhecido o seu poder, pois Ele é criador de todas as coisas, e é por Ele que todas as coisas foram criadas. João, com esta revelação, começa afirmando e escrevendo aos cristãos tudo o que viu, o que iria acontecer diante da perseguição
e tribulação que estava próxima de Domiciano. João não oferece uma imagem de Deus. Você não vê na descrição João descrever a imagem de Deus, porque ele é totalmente transcendente, mas descreve o esplendor, a majestade que rodeia o trono, né? Centrado naquele que está sentado ao trono, que é o Pai Eterno. Evoca a grandeza, a soberania de Deus, e a ele se deve adoração e reverência. E aqueles que estão próximos a sofrer perseguições e terão que manter a sua fé por questão de entrega a Cristo, eles têm que ter consciência de que Deus é todo-poderoso, Senhor do universo, é Ele que tem a história nas mãos. Não é o imperador, nem o poder do império. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.